Essa é a terceira aula do curso Matemática Quarentena, uma chance para todo mundo aprender matemática útil para o século XXI, feito de uma forma cuidadosa e divertida. E hoje nós vamos falar sobre divisibilidade. Nessa parte 2 da aula 3, eu quero falar um pouquinho sobre números pares e números ímpares. Na parte 1 a gente falou de um teorema super importante, que é o teorema da divisão euclidiana. Esse teorema garante que, dados dois números, dzão e dzinho, existem dois números, q e r, que dzão é igual a dzinho vezes q mais r. Agora a gente vai aplicar esse teorema para o caso do divisor ser o 2. Então, o que é um número par? Número par é aquele número que pode ser dividido em duas partes iguais. Lembra lá do exemplo da parte 1, que eu falei daquele bombom, sabe aqueles que ficam na gôndola de supermercado? Quando a gente ia para o supermercado ainda, bom, tinham 3 bombons naquela gôndola, não é? Mas eu não consigo dividir igualmente esses 3 bombons para 2 pessoas. Isso quer dizer que o número 3 não é um número par. Um número par é aquele número que pode ser dividido em duas partes iguais. É o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e assim por diante. Enquanto um número ímpar é aquele número que não pode ser dividido em duas partes iguais. 1, o 3, o 5, o 7, o 9. Se um número é par, quer dizer que ele pode ser dividido por 2. A divisão por 2 deixa resto zero. Escrevendo na forma do algoritmo da divisão, isso quer dizer que esse número, que eu vou chamar de P, ele é 2 vezes um Qzinho mais 0. O resto deu 0. Ou seja, esse número P é 2 vezes um Qzinho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito importante para a gente. Todo número par é o dobro de algum outro número. Isso pode te parecer óbvio para você, mas quando a gente estiver fazendo as equações ou resolvendo os exercícios, vai ser uma propriedade muito importante. Todo número par é o dobro de alguém. E outra coisa importante é que todo número que é o dobro de alguém também é um número par. Então é uma via de mão dupla. É par se é o dobro de alguém, é o dobro de alguém se é par. E por outro lado, um número ímpar é um número que não pode ser dividido por 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que na divisão por 2, ele não vai deixar resto zero. Mas quais são os restos possíveis na divisão por 2? São números menores do que 2 e maiores do que 0. Só 0 e 1. Mas se não pode ser 0, só pode ser 1. Ou seja, um número ímpar é aquele número que a gente vai poder escrever como 2 vezes um Qzinho mais 1. Então, essa forma de escrever um número ímpar vai ser muito importante. Sempre que um número for ímpar, você pode escrever ele como 2 vezes algum outro número mais 1. Pode pensar, o 5, por exemplo, é 2 vezes 2 mais 1. O 9 é 2 vezes 4 mais 1. Todo número ímpar isso funciona. Ele é o dobro de alguém mais 1. Para ilustrar o poder que é escrever os números dessa forma, eu quero mostrar para vocês uma propriedade que todo mundo sabe intuitivamente, mas nem todo mundo demonstrou, que é a soma de dois números pares é um número par. Por quê? E como vocês vão ver, isso vem da propriedade distributiva. Olha só, se P1 e P2 são números pares, e queremos mostrar que P1 mais P2 também é par, eu posso dizer que o P1, sendo um número par, é o dobro de alguém. Eu vou dizer que ele é o dobro de Q1. E o P2, sendo par, é o dobro de alguém também, ele é 2 vezes o Q2. Então, quando eu escrevo P1 mais P2, isso quer dizer 2 vezes Q1 mais 2 vezes Q2. Bom, o 2 multiplica o Q1 e o Q2. Eu posso usar a propriedade distributiva e escrever isso como 2 vezes Q1 mais Q2. Mas bem, a soma é uma operação de números inteiros. Então, Q1 mais Q2 é um número por si só. Só para deixar mais claro, eu vou chamar ele de quadradinho. Então, o P1 mais P2 é 2 vezes o quadradinho, ou seja, ele é o dobro do quadradinho. Sendo o dobro de alguém, P1 mais P2 é um número par. E um número par multiplicado por um número qualquer sempre dá um número par também. Será que a gente consegue mostrar esse resultado?
Por exemplo, 2 vezes 7 é 14, é par. Ou 4 vezes 11 é 44, também é um número par. Então, sempre que você multiplica um número par, p, por um número inteiro, e faz o p vezes n, como esse p é o dobro de alguém, ele é 2 vezes q, a gente vai ter que p vezes n é 2 vezes q vezes n. Mas bem, agora eu posso usar a propriedade associativa e escrever isso como 2 vezes q vezes n. Sendo o dobro de q vezes n, o p vezes n também é par.